Bem, boa noite, senhoras e senhores. Estão ouvindo minha voz? Bem, boa noite. Meu nome é Walter Capanema. Esse é o 9º webinar aqui da Academia Claves. O tema vai ser as provas e as evidências na investigação dos crimes informáticos. Esse webinar terá mais ou menos 1 hora de duração. Vocês podem utilizar aqui o chat. Tem próximo ao chat um ícone para fazer perguntas. E tem aqui também, do lado direito, o meu slideshow. E tem aqui o Code Box, em que eu coloquei para vocês algumas informações, alguns artigos, alguns links interessantes para o trabalho da nossa noite aqui. E veja que essa aqui é uma preocupação da Academia Claves em trazer para o especialista em TI, para o especialista em segurança, conceitos jurídicos. Porque assim como o advogado moderno precisa de ter conhecimento de TI, é importante que o inverso também aconteça, que o especialista em segurança conheça o direito. Tudo ótimo? Podemos prosseguir? Então, uma breve apresentação aqui da minha pessoa. Eu sou advogado, sou professor, eu integro a Comissão de Direito e TI da OAB, aqui do Rio de Janeiro, faço parte da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo e escrevo livros, tenho artigos e sou um estudioso dessa área. Tenho aqui mais adiante um contato. Tenho meu Gmail, Skype, Twitter, Facebook. Tenho também meu site, www.waltercapanema.com.br. E estou às ordens para o que puder ajudar. E vamos então começar a nossa missão de hoje. Certinho? Vamos lá com a ajuda que eu não posso deixar também de falar, pedindo perdão, que eu tenho aqui o auxílio, ajuda e inspiração divina dos meus mestres Rafael Soares e Bruno Salgado, pessoas brilhantes e que estão aqui me ajudando nessa missão de hoje. Então, vamos lá então prosseguir e iniciar o nosso trabalho de hoje. Primeira coisa, quando a gente estuda programação, a gente fala também em lógica da programação. Eu não posso entender a programação de computador sem entender qual é o sistema, como é que funciona a linguagem, quais são as variáveis, quais são os conceitos, o que é uma subrotina, antes mesmo de programar. O interessante é que o direito também, ele também tem a sua lógica. Não é a lógica humana, a lógica da ciência, é a lógica do direito. E como é que funciona a lógica do direito? Essa lógica do direito ela é muito parecida com esse slide que eu coloquei aqui para vocês. Esse slide aqui é a chamada pirâmide de Kelsen. Veja que não é só a TI que tem suas expressões diferentes. No direito nós temos também a pirâmide de Kelsen. Essa pirâmide ela foi criada por um especialista em direito chamado Hans Kelsen, ele era austríaco, e ele traz um conceito que é muito importante até mesmo para quem lida com a TI, que seria a seguinte, que o direito ele tem uma hierarquia. O direito tem uma hierarquia. As normas não têm o mesmo valor, não têm o mesmo peso. Eu tenho normas que são mais importantes e tenho normas que são menos importantes. A norma mais importante de todas, inclusive, ela acaba amparando a própria tarefa do especialista em TI, o especialista em segurança, o próprio perito, essa aqui de cima, a Constituição Federal. Alguém poderia me dizer aí, dar um exemplo, em que ano surgiu a nossa Constituição Federal? A primeira pergunta do dia. Qual foi o ano em que surgiu a nossa Constituição Federal? 3 segundos. Exatamente, Diego Moicano, meus parabéns. Fábio também, meus parabéns, meus amigos. Vocês são brilhantes.
Então o que acontece? A Constituição ela é mais difícil de você alterar, de você criar. Você só cria a Constituição quando tem uma quebra de sistema. Troca-se o regime político, há uma confusão interna no país. Mas eu tenho, por outro lado, as emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais, na realidade, são os patches, vamos falar uma linguagem de TI, são os patches da Constituição. Então, toda vez, pelo um processo legislativo, o nosso Congresso Nacional, os senadores e os deputados criam novas emendas. Nós já estamos em 70 emendas, então é como se a Constituição Federal fosse um programa de computador que nesses últimos 20 e tantos anos já teve 70 atualizações. Nós também os tratados de direitos humanos que têm a mesma validade, o mesmo nível que as emendas constitucionais. Essa é patches, exatamente. Fábio, exatamente. As emendas são patches. Ou então, antigamente, que se dizia que era o bacalhau. Não sei se ainda usa essa expressão, bacalhau. Eu não quero entregar a minha idade, né? Então, veja bem, nós temos os tratados de direitos humanos, depois passamos a ter as leis ordinárias e as leis complementares. Elas também são criadas pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras de deputados, mas há uma divisão na própria Constituição. Por exemplo, para o que nos interessa, só quem pode legislar sobre direito penal e processo penal é a União Federal. Então o que acontece? Um determinado estado da federação, que é próximo aqui nosso, resolveu criar o crime de pegadinha. Se alguém fosse flagrado, se uma empresa, uma televisão impusesse uma pegadinha, olha que conceito absurdo, ao indivíduo, isso seria crime. Essa lei é inconstitucional, porque só quem pode estabelecer os crimes são as leis da União Federal, do Congresso Nacional, através dos deputados e senadores. E veja bem, nada pode ser contrário à Constituição, aqui o topo da pirâmide. Tudo que for contrário à Constituição é considerado inconstitucional. De certa forma, ele não tem validade jurídica. E quem pode reconhecer essa inconstitucionalidade? O próprio Supremo Tribunal Federal, ou então os juízes, exatamente, Danilo, exatamente isso, o STF, ou então os juízes de cada estado, de cada município. A diferença é que as decisões do STF basicamente valem para o Brasil inteiro. E os juízes eles estão limitados às partes da sua declaração de inconstitucionalidade. Até aí está muito difícil, gente, esses conceitos. Obrigado, então. O que é medida provisória? Medida provisória é uma espécie de uma lei, entre aspas, que são criadas pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República. Então, quem pode criar medida provisória é o presidente da República. Mas ela é provisória por quê? Porque ela tem um prazo de duração. Ela é criada para regular situações excepcionais. E o direito penal não é uma delas. O direito penal ele é criado para regular situações perenes, situações do dia a dia. Então você não pode estabelecer aí, restringir para medida provisória. Portanto, a medida provisória não pode tratar de direito penal. O direito penal é apenas de lei, de iniciativa da União Federal. As medidas provisórias anteriores a 2001, elas podem vigorar, ou seja, elas podem ter validade por um período indeterminado. Então, por exemplo, uma medida provisória que trouxe a infraestrutura de chaves públicas, que é tão importante, a ICP Brasil, ela é uma medida provisória de 2001. É a medida provisória 2200 de 2001. E essa medida provisória ela está em vigor até agora. E o decreto? O decreto é uma norma que também ela está vinculada ao Poder Executivo. A medida provisória está vinculada ao Poder Executivo e o decreto também. Só que o objetivo do decreto é você explicar a lei. É você trazer uma aplicabilidade para a lei. É você explicar para o administrador público e para as pessoas que integram a administração pública
como essa lei vai ser cumprida. Então o decreto ele procura esmiuçar uma lei. Da mesma forma que a portaria. A portaria ela tem um conteúdo ainda mais restrito. Ela não precisa partir do chefe do Poder Executivo. Ela pode ser de autoridades inferiores. Só que nesse caso, trata de questões ainda mais específicas. Inclusive você pode até individualizar algumas situações e alguns fatos. A nossa a lei e as leis complementares, elas são criadas para atender às maiores situações possíveis. Então, a lei dificilmente ela vai para a minúcia. A diferença entre a lei ordinária e a lei complementar seriam basicamente duas. A lei complementar ela tem um procedimento mais burocrático e mais formal para ser votada. Em algumas matérias, a Constituição exige que ela seja tratada por lei complementar. Então, por exemplo, as matérias que dizem respeito ao sistema tributário, ela tem que ser feita através de uma lei complementar porque ela é mais formal. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a esse slide? Aqui nós temos uma pergunta aqui de um amigo nosso. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta, no PR. Kelsin. Vou botar aqui no Code Box como se escreve o nome do nosso amigo. É Hans Kelsen. Certo? Certinho, gente? Então vamos voltar aqui. Vou checar a pergunta do nosso amigo aqui. E continuaremos aqui nossa missão. A pergunta aqui do Diego Moicano. O ato inconstitucional é como se ele fosse um ato nulo, ou seja, ele é um ato que não tem validade jurídica. Ele ficaria fora da pirâmide. O ato inconstitucional é um ato que não tem validade jurídica. Certo? Vamos continuar? Passando aqui mais adiante, eu trouxe aqui para vocês os princípios. Esses princípios são quase que sagrados. A Constituição traz vários princípios. Mas o que seriam princípios? Princípios, eles são regras, são normas de conduta que não precisam estar propriamente previstas na Constituição. Elas podem estar previstas, por exemplo, numa lei comum, uma lei ordinária, mas, inclusive, elas não precisam nem estar previstas numa lei. Elas podem, digamos assim, ter uma liberdade e ficar até, de certa forma, fora da pirâmide. Mas eu trouxe para vocês 5 princípios que são quase que sagrados e são importantíssimos. Jamerson, eu não diria que poderiam ser tácitos. Tácito digamos assim, que não são expressos, eles poderiam ser implícitos. Alguns princípios eles não estão previstos em lei ou, por exemplo, na Constituição, mas decorrem de todo um sistema jurídico. Por exemplo, o princípio da razoabilidade ele não está previsto na Constituição. O princípio da proporcionalidade ele não está previsto na Constituição. Ele é previsto numa lei específica, a Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784. E esse princípio da proporcionalidade, que também é importante, diz o seguinte, que para toda pena, para toda conduta, eu preciso ter uma resposta jurídica proporcional. Alguém poderia me lembrar um exemplo da Bíblia sobre isso? Eu falo que a sanção deve ser proporcional à conduta. Exatamente, Jamerson. Brilhante. A lei de Talião. Talião significa parelha, significa igualdade. Então, o que eu estou falando aqui? Olho por olho, dente por dente. Eu estou dizendo que se retirou o olho, se você ferir um olho, você vai perder o seu olho também. Então, eu tenho aí o princípio da proporcionalidade. Mesmo ele não estando explícito na Constituição, ele vai ter aí sua aplicabilidade prática. A jurisprudência admite perfeito. O Código de Hammurabi ele é inspirado. Inclusive, a versão original do Código de Hammurabi, que é uma estátua gigantesca, está lá no Museu do Louvre, em Paris. Agora, vamos pegar esse primeiro princípio aqui, princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele é importantíssimo.
Por que ele é tão importante? Porque basicamente a nossa Constituição ela diz que o juiz, ao estabelecer o processo, ou até mesmo no processo administrativo, eu vou ter o devido processo legal. Esse nosso artigo ele é copiado do direito americano. O que diz o nosso artigo? É artigo 5º, inciso 55. Desculpa, 54. LIV. Que ele diz o seguinte, que ninguém será privado de sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. O direito americano ele é muito mais pesado. O direito americano diz o seguinte, ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens ou da sua vida, olha que dramático, sem o devido processo legal. Isso quer dizer o seguinte, que o processo judicial ele é um procedimento em que o juiz não pode inovar. O procedimento é burocrático, é obrigatório e o juiz não pode modificar. Fábio, é o artigo 5º da Constituição, inciso 54, LIV. Certo? Então veja bem, o processo ele é burocrático, ele é um procedimento em que o Código de Processo Penal, no nosso caso de crimes, define isso. E, de certa forma, esse procedimento, essa formalidade, ela não pode ser abreviada, salvo em algumas exceções. E o que acontece quando o juiz ele altera, ou então, melhor, uma expressão que o direito fala, quando ele subverte essa ordem processual? Quando o juiz subverte a ordem processual, ele troca a burocracia do processo, esse ato ele é nulo. Então o que acontece? O processo ele pode ser todo nulo, tendo até que obrigatoriamente ser refeito todo o processo, a partir daquele problema. Então, se o juiz, de repente, necessitaria de fazer uma audiência de instrução e julgamento, uma audiência de coleta de prova, não foi feita, e havia necessidade, é caso até de nulidade desse processo todo. É exatamente isso, Fábio. Obrigado. Outro princípio que é essencial é o princípio do contraditório. Esse segundo aqui do lado, princípio do contraditório. O princípio do contraditório, bem como o princípio da ampla defesa, eles estão previstos no inciso seguinte. É o artigo 5º, inciso 55, que diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório para a defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Esses dois princípios, senhoras e senhores, são princípios importantíssimos, não são princípios importantes apenas para o direito. São princípios que caracterizam um Estado democrático de direito. Eu só tenho um Estado que seja de direito justo se permitir às partes envolvidas a possibilidade de realizar o contraditório ampla defesa. O que é o contraditório? Contraditório é o seguinte: não interessa se é um processo judicial em que eu tenha um juiz julgando, ou se é um processo administrativo em que eu tenho uma autoridade administrativa, como por exemplo uma câmara de contribuintes, uma turma de contribuintes na esfera administrativa. É importante dizer o seguinte, que para aquela pessoa, para aquela autoridade tomar a decisão, é preciso que ela ouça as pessoas envolvidas, as partes envolvidas. Um juiz só pode condenar um réu se antes ouvir o acusador e o acusado. Veja que eu disse que tem a ver com a democracia, com o Estado democrático. Por quê? Porque, como por exemplo em alguns estados como a China, que no data vênia, com devido respeito se tiver algum chinês presente, me perdoe, mas não é tão democrático assim. Não há um processo em que realiza-se o contraditório. E por outro lado, até como um desdobramento do contraditório, eu tenho a ampla defesa. Essa ampla defesa significa dizer o seguinte, que quando alguém tem a oportunidade de se defender no processo, ele vai ter a liberdade de produzir a maior quantidade possível de provas. Ele não pode ficar limitado na produção de prova.
Porque em alguns casos, por exemplo, como o direito à liberdade vai estar em jogo, eu não posso dizer o seguinte: olha, você não pode utilizar uma prova do e-mail, uma prova acolhida, de certa forma, pela internet. E essa ampla defesa no direito brasileiro, ela é tão ampla, mas tão ampla, que se admitiu até uma situação que particularmente eu sou contra. Se admitiu no tribunal de júri em Minas Gerais, como prova, até como decorrência dessa ampla defesa, uma carta psicografada. Foi até objeto aí de um programa na televisão. A carta é psicografada. Então veja bem, ampla defesa é isso. Ampla defesa é você permitir a maior quantidade possível de provas. Mas aí haveria algum limite para essas provas? A própria Constituição diz que sim. O inciso seguinte, o artigo 5º, inciso 61, diz o seguinte: nós não podemos ter aí as provas ilícitas. E o que são provas ilícitas ou provas ilegítimas? As provas ilícitas ou ilegítimas são aquelas provas colhidas sem o devido amparo legal. Por exemplo, já adiantando um pouco o que eu vou dizer mais adiante, a interceptação de dados, o grampo de comunicação de dados, ele exige todo um procedimento judicial, ele exige uma decisão judicial para tanto. Agora imagine que eu, desconfiando que estou sendo hackeado, ou craqueado, melhor dizendo, eu invado o computador do meu inimigo, copio os dados dele, faço uma comunicação ilícita e o junto a um processo judicial. Isso não pode, porque é uma prova ilícita. Uma prova ilícita é uma prova nula, ou seja, uma prova sem qualquer validade jurídica. Certinho? A troca de e-mails, Diego, a troca de e-mails pode ser utilizada como prova. O que é importante dizer é o seguinte: o e-mail arquivado, ele é considerado dado, informação. A diferença, isso é muito comum em crimes envolvendo pedofilia, e até o caso daquela determinada celebridade que teve suas fotos expostas aí na internet, é que houve uma conversa online, uma troca de dados. Quando essa troca de dados ela é concomitante à coleta da informação, é o que se chama de interceptação. A conversa está acontecendo. Quando os e-mails estão arquivados, eu tenho então somente dados. Certo? Mas a troca de e-mails pode ser utilizada, portanto, como prova. Outro princípio de importância gigantesca: presunção de inocência. Cabe à promotoria, cabe à acusação provar que o réu é o culpado. Não é o réu que tem que provar que é inocente. É a promotoria, é a acusação, é o querelante, como o Código de Processo Penal diz, é que deve provar que o réu é culpado. E daí que surge do réu o direito ao silêncio. O réu ele não é obrigado a dizer a verdade, sendo mais específico, ele não é obrigado a se pronunciar quando inquirido, tanto no inquérito policial quanto na esfera judicial. O réu ele pode ser inquirido pelo juiz e o juiz perguntar: você é culpado do crime? Você matou a pessoa fulano de tal? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero garantir o meu direito ao silêncio. E como o Danilo trouxe muito bem, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é um conceito jurídico, um conceito de processo, que significa dizer o seguinte: que é o processo que não cabe mais discussão. O processo acabou, então a pessoa é considerada culpada. E uma questão importante: por causa do direito ao silêncio, por causa da presunção de inocência, eu não posso exigir, por exemplo, que o réu seja obrigado a fornecer suas senhas. Veja, por exemplo, um caso de um famoso aí, empresário que seu HD era criptografado. É um direito dele criptografar o seu HD? Ele pode fazer o que ele quiser com o seu HD. Ninguém é obrigado a expor seus dados. Mas esses HDs teriam supostamente informações comprometedoras contra ele. Ele poderia ser obrigado pelo juiz
brasileiro a apresentar a senha? Não. Ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, contra si próprio. O último princípio importante, e a gente já começa a entrar, portanto, da parte da lei, propriamente dita, do procedimento. Princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, significa dizer que só a lei, só e tão somente a lei, partida do poder legislativo federal, é que pode definir que é lei. Inclusive o professor Rafael, posso chamar de professor Rafael, não posso, até uma questão de admiração e de respeito. Então, o professor Rafael, várias vezes, ele cita nas aulas dele, que eu acompanhei, que no direito penal você não pode ter interpretação, não pode usar interpretação. Então veja, por exemplo, existe o crime de violação de correspondência. A violação de correspondência, ela não fala aí de e-mail, fala de correspondência. Eu não posso aplicar uma analogia para incluir onde está correspondência, e-mail, ou comunicação de chat, de Facebook, de coisa e tal. A lei ela deve ser clara, a lei ela deve esgotar todo o conteúdo que deve ser apreciado. Mas ainda assim, cabe dizer por curiosidade que eu posso sim ter no direito penal a interpretação extensiva, mas a favor do réu. Por exemplo, estender uma benesse, um caso de um atenuante legal, à situação do réu. Bem, pergunta do Marcelo, mas nesse exemplo do HD empresário, a justiça pode demandar a quebra da senha dos arquivos? Ela pode. A justiça, nada impede, não existe um impeditivo daquele HD ser levado à perícia judicial e, por força bruta, ou por outro procedimento apropriado, se tentar quebrar. Nada impede. Se aquele HD tem suspeita de informação privilegiada ou criminosa, sim, ele pode ser periciado e analisado pelo juízo. Certo? Então, lei só pode... os crimes eles só podem ser definidos por lei. E veja bem também, o procedimento judicial ele também precisa ser previsto numa lei. Uma vez que você sabe que está sendo invadido ou atacado, você pode tomar medidas contra o atacante, mesmo buscando evidências e edificações do mesmo. Bem, você pode se valer das técnicas até de informática, digamos assim. Você pode bloquear seu sistema, tirar o sistema da internet. A questão da legítima defesa pela internet, essa ideia ela está surgindo no PL do senador Azeredo, que permitiria um contra-ataque digital. Eu, particularmente, eu vejo com muita dificuldade isso, porque nem sempre o ataque vai ser a forma de você proteger o seu bem. Às vezes, a forma mais segura de você evitar o novo ataque é se desligando na internet. A lei que trata do serviço postal define correspondência. Então, veja, eu tenho o conceito no direito penal de correspondência. Eu não posso dar uma interpretação extensiva aí. Agora, veja bem, para invadir o sistema para identificar o atacante, o agente, eu não vejo como crime. Eu não vejo como crime. Até houve uma discussão aqui no Rio de Janeiro, hoje, sobre o novo Código Penal, já prevendo como crime a invasão, mas não tem nada ainda sobre isso. Em relação ao rastreamento, sim, você pode fazer o rastreamento dos dados, você pode se valer de logs para controlar isso, de perícia forense e tanto. Não tem nenhum problema. O rastreamento, desde que não tenha a invasão do inimigo, digamos assim, do criminoso, não é crime. Não é crime. Certo? Podemos continuar? Prosseguindo aqui, eu fiz uma diferenciação aqui importante para verificar a questão da contramedida. Eu não veria sentido aí. Primeiro que não tem previsão legal para tanto. Quer dizer, o Código Penal ele fala em legítima defesa para repelir injusta agressão. Quer dizer,
Será que atacar o inimigo seria a única forma de você repelir um ataque de um cracker? Será que desligar o sistema, ou ativar o firewall, ou desligar o computador não seria, digamos assim, mais efetivo? Então, quer dizer, é até uma questão, vejam bem, que é até mais de segurança do que necessariamente de direito. Porque é repelir injusta agressão. Certo? Então, veja bem, eu tenho uma diferenciação aí. Os crimes eles vão estar definidos no CP, que eu coloquei aqui para ajudar como Código Penal. O CP é o Código Penal. E veja que não só o Código Penal é que ele trata de crime. Eu tenho as chamadas leis especiais ou leis extravagantes. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor tem previsão de crime. A lei ambiental tem previsão de crime. A lei Maria da Penha também traz crime. O Código Eleitoral também tem crime. Então, o Código Penal ele não esgota todas as nossas previsões de crime. E veja bem, atualmente, esses crimes que são praticados pelo computador, os crimes informáticos, ainda são pequenos, porque em muitas palestras que a gente conversa sobre esse tema, a gente verifica que, na realidade, são crimes antigos que são migrados para o mundo digital. Por exemplo, ameaça, extorsão, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, é que migraram para esse mundo digital. Se Deus quiser, o novo Código Penal ele vai trazer como crime, por exemplo, o dano informático. Incluiremos aí o deletar dados, o vírus de computador. Teria também, por exemplo, a sabotagem informática, que seria o ataque de negação de serviço. Então eu vejo que a atuação do especialista de segurança, especialista forense, só tende a crescer. E veja, o procedimento judicial, o procedimento formal do aspecto criminal, ele é definido pelo Código de Processo Penal. Então, o devido processo penal na esfera, o devido processo legal, desculpa, na esfera penal é feito pelo Código de Processo Penal. Então, esse Código de Processo Penal, ele define aí todo procedimento até a decisão final e até posteriormente aos recursos de como deve o juiz, como devem as partes, como deve o perito atuar. Certo? Então, Código Penal e as leis esparsas tratam de crimes, o Código de Processo Penal, o nosso querido CPP, trata do procedimento. Certo? Eu trouxe aqui um slide para vocês que trata de todo o procedimento, do que a gente chama de persecução criminal ou persecução penal, ou seja, de toda aquela fase, desde a investigação até a decisão judicial. A primeira fase, até que eu vou tratar com mais minúcia, hoje o inquérito policial e a produção de provas, que é até o objeto aqui do nosso webinar. O inquérito policial ele não é feito judicialmente, ele é feito extrajudicialmente numa delegacia de polícia. Normalmente vai ser a delegacia da polícia da circunscrição policial em que ocorreu o dano, em que ocorreu o crime. Então, se o crime ocorreu no centro da cidade, vai ser a delegacia do centro da cidade, ou a delegacia que atenda ao centro da cidade. A diferença é que no Rio de Janeiro, em alguns estados, nós já temos as chamadas delegacias especializadas. São as delegacias que tratam especificamente dos crimes. Por exemplo, delegacia que trata de roubos de roubos de automóveis, de roubos e furtos, delegacia de atendimento ao turista, delegacia de atendimento à mulher, delegacia, no Rio de Janeiro, que nós temos aqui, até em evidência, a delegacia de repressão aos crimes informáticos. Então, se nós temos aqui um crime informático, um crime eletrônico, no município do Rio de Janeiro, para tanto, quem vai apreciar vai ser, quem vai proceder com a investigação é a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. E aí que vem uma coisa, um dado importante que é muito comum e tem sido muito... obrigado, Bruno, pela força aí.
em relação às informações. E é um dado muito importante que quando você vai na delegacia no estado do Rio de Janeiro, você faz o registro de ocorrência, é RO. Em outros estados é boletim de ocorrência. São Paulo, por exemplo. O problema é que alguns repórteres eles dizem o seguinte: a vítima foi da delegacia e fez a queixa. Gente, vítima não faz queixa na delegacia. A queixa é a petição inicial, é o início do procedimento judicial de acusação. Se surgirem elementos, ou seja, se eu tenho indício de que realmente houve um crime e realmente eu tenho um suspeito, eu vou passar para a denúncia ou queixa. A denúncia ou queixa ela já está na fase judicial, eu tenho aí um juiz. Essa petição inicial é apresentada para um juiz e esse juiz é que vai verificar, tendo elementos, ele vai dar início a esse processo. Depois da denúncia ou queixa, o réu vai ser chamado, vai ser citado para apresentar sua defesa, para apresentar suas razões. Eu tenho também a fase de produção de provas, em que vai ter o depoimento das testemunhas, em alguns casos até o interrogatório do réu, a perícia forense. E por último a sentença. A sentença vai ser o momento em que o juiz vai dar a sua versão final. Veja o seguinte, mais um dado importante: o juiz não dá parecer. Inclusive os juízes ficam seriamente ofendidos quando você fala em parecer. Porque parecer é tão somente uma opinião. Então eu tenho um parecer, eu dou uma opinião. A sentença, a decisão judicial, ela tem um caráter mais, digamos assim, dramático, mais importante, porque na decisão judicial o juiz não dá uma opinião, ele decide, ele manda. Essa decisão ela pode ser absolutória, o juiz pode verificar que realmente o réu não foi culpado, ou que ele agiu por motivo de legítima defesa, ou então até que houve a prescrição desse fato. E havendo essa prescrição, o que acontece aí? Havendo a prescrição, o réu também vai ser absolvido. E o réu também ele pode ser condenado. Eu posso uma sentença condenatória. Em qualquer caso, seja sentença absolutória ou sentença condenatória, eu vou ter aí a possibilidade de um recurso de apelação que vai ser dirigido a um tribunal. Valcírio realmente não sabia dessa informação, porque a questão é que realmente cada vez mais os crimes informáticos acabam sendo crimes complexos. Por exemplo, em alguns casos, um crime de contra-honra pela internet ele pode ser um crime que se valha de uma invasão, e portanto aí, de acordo com esse novo Código Penal, já teríamos um crime. E por outro lado, nós temos aí um crime de acordo com o Código Penal, quer dizer, são dois crimes juntos em um crime só. Prosseguindo aqui a nossa missão, nós temos aqui também o inquérito policial. Então o inquérito policial ele é um procedimento extrajudicial, ele está previsto lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Ele é presidido por um delegado de polícia. Esse delegado de polícia ele vai ser responsável por gerenciar e por administrar esse procedimento. E ele vai ao local, então ele vai mandar os seus agentes ao local do crime para fazer a coleta, veja bem, a coleta dos dados, no nosso caso penal. Então, nesse caso, se eu tenho um crime de invasão, pode acontecer do hacker, como por exemplo no caso, vamos citar o nome da Carolina Dickmann, de um cracker. Pode acontecer, por exemplo, que a Carolina leva o seu computador à delegacia de polícia, quando então ele será periciado pelos técnicos dessa perícia. O procedimento do inquérito ele fica sigiloso, mas o advogado das partes, o advogado do réu, ele pode ter acesso em algumas situações. Ele não pode ter acesso antes da medida, mas só após da medida. A vítima vai ser ouvida. O suspeito também, que em alguns casos é chamado de indiciado, também vai ser ouvido e pode se valer do seu direito ao silêncio. Alessandra, pergunta muito boa.
Se a invasão vier do outro país, aí é um caso extremamente complexo. Na prática é o seguinte: nós vamos ter que trabalhar com cooperação internacional. Então vai ser necessário tratados, acordos, ou até o nosso caso da Convenção de Budapeste, no caso já existe uma previsão, em que eu vou precisar de uma cooperação de vários países para fazer essa coleta da prova. Porque de repente a vítima é brasileira, mas o computador que procedeu à invasão está na Rússia, mas quem fez está na Ucrânia. Então nós temos aí vários países envolvidos e é uma questão muito comum de acontecer. Infelizmente é muito comum. Então nós precisaríamos aí não só da lei, mas também de um trabalho, de um amparo de cooperação internacional. Talvez é a grande dificuldade, o grande desafio aí. Então veja bem, aqui essa vítima ela vai ser também ouvida e esse delegado ele vai fazer um relatório. Esse relatório vai ser a conclusão dele. O delegado ele pode chegar e dizer, olha, eu entendo que houve um crime e remeto ao Ministério Público ou o advogado da vítima para que tomem as medidas cabíveis. Ou então o delegado de polícia ele pode entender que, olha, não houve crime. Não houve crime, eu entendo então até em arquivar. O que eu quero dizer é que a decisão entre aspas, o relatório, a manifestação do delegado não é vinculativa, ou seja, o advogado da vítima, o próprio Ministério Público, eles podem entender de forma diferente. Então veja bem, o delegado ele é, digamos assim, o presidente do inquérito policial, mas nem sempre a sua decisão ela vai influenciar a etapa posterior que seria o processo judicial, certo? Prosseguindo aqui, depois, se entender que realmente é caso de crime, se eu conseguir indicar um suspeito, eu tenho esse indiciado, eu tenho elementos, o que vai acontecer aí? Eu vou ter aí uma ação penal. Essa ação penal, quando ela é iniciada pelo Ministério Público, ela é chamada de denúncia. Quando ela é iniciada pela vítima, é chamada de queixa. A denúncia é para as ações penais públicas. A queixa para as ações penais privadas. Normalmente, é o Código Penal que determina quando é que a ação vai ser promovida pelo Ministério Público e quando é que a ação vai ser promovida pela parte, pela vítima. E o critério basicamente é o seguinte: normalmente a denúncia ela é destinada para aqueles crimes em que eu tenho uma repercussão na sociedade. Então, por exemplo, o homicídio, ação penal pública, então, porque eu tenho interesse de se buscar quem causou um crime de morte, porque há um interesse de toda a coletividade. Por outro lado, no caso do crime contra a honra, não é todo mundo a sociedade não tem interesse se eu fui ofendido. Alguém disse que eu gosto de roubar televisões. Crime de furto, me acusa de crime de furto, seria calúnia. A sociedade não tem interesse na minha ofensa pessoal. A ofensa pessoal só diz respeito à minha vida, à minha intimidade, à minha honra. E essa ação penal, ela, a partir do momento que há essa promoção em que ela é desenvolvida, eu tenho aqui vários tipos de provas que são admitidas. Nós vimos que, tendo em vista a ampla defesa, se admite no processo penal uma quantidade gigantesca de provas. Eu tenho a confissão, em que o próprio réu, o próprio acusado, ele admite os fatos que lhe são imputados. Então, olha, eu reconheço que sou criminoso. Veja bem, o simples fato dele ter admitido não significa dizer, oba, acabou o processo, vamos todos para casa e o juiz vai tomar uma cerveja com o promotor. Não é bem assim. A confissão, por ser uma prova até em que há uma certa suspeição, ela precisa ser embasada com todo o lastro probatório, com todas as outras provas do processo. Porque é muito comum, infelizmente, alguém ser pago para assumir o crime por outra pessoa. Prova testemunhal.
A prova testemunhal, alguns chamam de a prostituta das provas. Olha só que expressão mais dramática e safadinha. Porque essa... desculpe se isso for cortado. Desculpe, gente, eu me empolguei aqui. A testemunha, a prova testemunhal, por quê? Porque a prova testemunhal ela se baseia com o que a pessoa disse, se ela efetivamente disse, vai levar em consideração a memória dela. Às vezes a testemunha ela é paga, às vezes a testemunha ela é treinada pelo advogado, ou recebe dinheiro, ou é ameaçada. Então veja bem, a testemunha é uma prova importante, mas nem sempre ela vai ter a sua importância. O juiz é que vai analisar caso a caso. Inclusive é bom se dizer o seguinte, de todas essas provas aqui que nós estamos vendo, quem vai determinar o peso dela é o juiz. Na legislação brasileira, e salvo o melhor juízo, a legislação italiana criminal tem um peso para suas provas, é o juiz que vai dizer qual é a prova que é mais importante. O juiz, por exemplo, ele pode entender que a prova testemunhal foi mais importante do que a prova documental. Então veja bem, prova documental, por outro lado, são todos os documentos escritos, são todas aquelas provas que relatam um fato ou uma situação. Então uma conversa de e-mail em que determinada pessoa me acusou ou então tentou extorquir numerários da minha pessoa é uma prova documental e pode sim ser juntada ao processo. A prova de interceptação de dados telefônicos também é uma prova que tem sua validade jurídica. E até mais adiante eu vou explicar que a prova de interceptação de dados telefônicos ela é aplicada em situações específicas. A confissão, a prova testemunhal, os documentos são basicamente aplicáveis em todas as situações. Se um cúmplice pode sobrepor um laudo técnico, em que sentido? Uma delação premiada? O que pode acontecer, de repente, é o seguinte, eu tenho uma delação premiada. Essa figura da delação premiada ela surgiu graças ao direito italiano. A máfia italiana basicamente morreu, graças a Deus, de acordo com a delação premiada. As famílias, inclusive as famílias que mataram alguns juízes italianos, essas máfias acabaram graças à delação premiada. O que é delação premiada? Ocorre quando um dos criminosos, para ter uma pena menor, entrega os seus colegas. Essa prova, durante muito tempo, ela teve uma discussão sobre a validade moral dela, porque basicamente, na delação premiada, o Poder Judiciário ele está comprando as informações daquele criminoso. Então veja bem, mas ela tem validade no direito brasileiro, ele é plenamente aceita no direito internacional, Estados Unidos, Itália. O e-mail é possível verificar, mas nesse caso, o Diego, você vai levar em consideração a perícia forense. A perícia forense é que vai identificar, de repente, se aquele e-mail partiu daquele determinado endereço, vai analisar o cabeçalho IP, se realmente é compatível com aquela pretensa vítima ou pretenso réu. Então tudo isso é possível, nada impede. Perícia. Perícia, o grande objeto aqui nosso, perícia é importantíssimo, perícia é essencial. Perícia nos crimes informáticos, nos crimes eletrônicos, é o que vai definir se efetivamente ocorreu aquele delito. Então vamos fazer uma análise da materialidade, se aquele crime informático deixou vestígio, se aquele computador realmente foi atacado, se realmente houve o phishing, se realmente foram apropriados os numerários daquele indivíduo, se foram efetivamente realizados, se foi efetivamente realizado o crime contra a honra. Então tudo isso pode ser avaliado na perícia. Vai se avaliar a existência do crime, seus vestígios e mais adiante, suas informações. Perícia e perito.
o que é importante dizer é o seguinte: juiz, infelizmente ou felizmente, não sabe tudo. Coitado, ele é obrigado a conhecer as leis, ele é obrigado a conhecer a jurisprudência, o Código Penal, mas o juiz, coitado, ele não é obrigado a saber tudo. Então, a figura do perito é o auxiliar técnico dele. O perito vai ser aquele indivíduo digamos assim, de confiança do juiz, que ele vai avaliar questões técnicas, questões envolvendo o INSS, questões envolvendo medicina, o psique do indivíduo, se ele é maluco, se ele não é maluco, questões de engenharia e, no nosso caso, questões envolvendo perícia forense. O perito, veja bem, o perito ele deve ser imparcial. O perito ele é auxiliar do juiz, então o perito ele não pode ser amigo ou inimigo das partes, ele não pode ser parente da vítima. Veja só, imagine se o perito é namorado da vítima ou namorado do criminoso. Então, que imparcialidade esse perito vai ter? Então, o perito ele não vai ter, ele vai ter, digamos assim, que ter uma imparcialidade. Deixa eu ver aqui a pergunta do Alan. Os criminosos têm um hábito interessante de recrutamento de criminosos para conhecimento técnico especializado. Infelizmente não tem previsão legal. Eu até no meu artigo que coloquei aqui no Codebox, eu analiso isso. Nós não temos previsão legal. Mas esse recrutamento seria uma forma do criminoso ensinar as suas táticas ao poder investigativo. Outra pergunta da Alessandra, muito boa também. A perícia particular, ou a empresa contratada, o perito particular, eles podem ter validade jurídica? Pode. O perito particular é chamada de prova unilateral, ou seja, prova produzida pela parte. Então eu contrato um determinado perito forense para que ele faça análise de uma determinada informação. Veja bem, se eu, advogado, eu, vítima, pago um perito particular, esse perito, por melhor que seja, ele não é imparcial. A prova dele é unilateral. Portanto, vai ser uma prova documental, e essa prova documental do perito particular, ela pode ser confrontada e analisada em juízo. Bem, o perito particular ele precisa ter conhecimento técnico. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, melhor dizendo, ele não diz especificamente quais são os requisitos, mas ele deve ser especialista na área. Deixa eu ver outra pergunta. Perito particular. Bem, o perito particular, eu até vou adiantar mais um pouco aqui. Deixa eu ver. Ele é o assistente técnico. Então veja bem, o perito, ele é o assistente do juízo. E o assistente técnico é o perito particular que ajuda as partes. Então, por exemplo, se eu preciso de um perito para avaliar uma prova, para contestar uma perícia, é preciso que eu faça esse parecer. Então, veja bem, outra questão. O perito, o assistente técnico, ele se manifesta através de quesitos. A quesitação é um conjunto de perguntas que se faz ao perito. Então, por exemplo, a pergunta que o assistente técnico faz é se por acaso se verificou a perda de informação no computador, se por acaso se verificou a perda de dados, ficou comprovada que o número IP corresponde ao ato danoso, ao réu, há alguma forma de se esconder o IP. Então veja bem, a quesitação, que é extremamente importante, é um conjunto de perguntas dirigido ao perito. Então o perito ele não só faz uma análise da informação, ele também responde à quesitação, às perguntas do perito. Certo? Continuando aqui. Veja bem, outra questão importante. Não existe, do ponto de vista do procedimento,
como vai ser feita a perícia. Então, no Código de Processo Penal, não existe como o perito forense ele vai analisar, porque isso é uma questão técnica. Essa questão técnica, ela se modifica a cada tempo. Então, não cabe botar na lei. O legislador, o penalista, ele não sabe o procedimento. Então, veja bem, esse procedimento é definido, o devido respeito, com as boas práticas do mercado, as boas práticas da perícia forense. E uma coisa que eu aprendi aí com o meu ilustre professor é que você tem aí a cadeia de custódia. Olha só o advogado ensinando TI. O que é cadeia de custódia? Humildemente falando, né? Quem sou eu? O que é cadeia de custódia? Já respondo. A cadeia de custódia é um relatório que se faz, descrevendo toda manutenção da coleta dos dados até a remoção. Então veja bem, há uma descrição, há uma certificação, entre aspas, em que o perito ele examina a informação, ele retira a cópia da informação, inclusive até lá do final do perito uma descrição do caso. É uma descrição, mas cabe também ao perito dizer se cabe ou não, se é possível ou não que há crime ou não. Olha, eu entendo que tendo em vista as análises dos fatos, a análise das provas, eu entendo que houve condenação. O perito pode fazer isso. De certa forma, até voltando aqui mais adiante, mas voltando aqui, que eu tenho aqui os pareceres. Parecer, ou seja, parecer é uma opinião. Parecer não vincula. Mais adiante aqui, veja bem. Então, veja bem, uma questão importante. O assistente técnico, uma forma dele atuar de forma importante, ele é buscar alguma falha na cadeia de custódia. Será que houve, digamos assim, uma interrupção na cadeia de custódia? Será que aí houve uma falha? Se essa cadeia de custódia ela não foi linear, eu tenho margem aí para, digamos assim, alguém ter inserido uma informação que vá prejudicar o réu. Alguma parte da cadeia, se eu tenho cadeia, eu tenho vários elos, eu tenho vários procedimentos. Essa cadeia de custódia ela deve seguir um regramento, deve ser linear. Eu não posso invadir. E outra questão também que é de suma importância é a seguinte: nada impede que o legislador, que o perito, ou melhor dizendo, o assistente técnico, o perito particular, ele possa analisar uma cópia. Então veja bem, se não me falha a memória, uma das boas práticas é do perito, é ele fazer 2 cópias do HD da informação, não é verdade? Ou eu estou errado? Pelo menos 2 cópias, não é isso? Foi até que eu aprendi com o meu mestre, mais uma vez, eu não estou... Uma cópia, então você tem várias cópias. Então veja bem, se o Código de Processo Penal ele permite ao assistente técnico analisar o material probatório. Então eu posso, o assistente técnico, pleitear ao juízo que analise uma cópia, para que eu possa fazer o meu parecer. Mas se o juiz disser, não, eu não posso analisar, não tem previsão legal, tem previsão legal sim. Então, porque veja bem, o Código de Processo Penal diz o seguinte, que o material probatório de base da perícia pode ser disponibilizado. Então, o próprio perito, o próprio juízo vai fazer uma cópia desse HD ou desses dados e ele vai ser analisado pelo perito, pelo assistente pericial de cada parte. Certo? Sim, é verdade, tem esse problema. Mas a questão, até o perito vai verificar se houve de repente uma fraude aí, se teve uma modificação da integridade da informação, se houve uma outra alteração, ou até verificar mesmo a materialidade. De repente, eu vou dar um exemplo, analisando a cópia do HD,
o assistente técnico, o perito particular, ele examina, ele verifica que não tem um vestígio de dano, de prova. Quer dizer, não tem prova nenhuma. Como é que você pode dizer que houve crime se não houve rastro? Então, é possível também. Já que talvez eu passe um pouquinho do tempo, não tem problema, né? Eu já tenho, certo, meu comandante? Certo? Então, continuando mais aqui um pouco, aqui mais uma pergunta, não vamos atender aqui o nosso amigo, deixa eu ver aqui a pergunta. Pergunta aqui de nosso amigo, está um pouco aqui lento. Eu botei uma pergunta aqui. Clicar aqui. Ah, desculpa. Então não estava lento, desculpa. Foi falha falha minha. A lentidão é minha. A pergunta do Diego Moicano. Aqui no Brasil, no caso de uma invasão do servidor, mesmo se o atacante deixar um monte de rastros, mas não roubar e não alterar algum dado, é considerado crime? Ele vai responder por algo? Então veja bem, boa pergunta, Diego. Veja bem, até agora, o simples fato de você invadir o computador não é crime. Invadir um computador, invadir um sistema não é crime. O que pode acontecer até agora é a vítima, aquele que sofreu o dano, promover uma ação de responsabilidade civil, uma ação que não é criminal, é uma ação para se buscar aí um dinheiro, uma indenização contra o agente, contra o criminoso, mas não é crime. Mas já adianto que invasão de sistema informático vai ser um crime de acordo com o novo Código Penal. Mas até agora não é crime. Certo? Voltando aqui à nossa missão, a nossa importância, falar também novamente sobre a perícia em relação sobre o conteúdo da perícia. O perito ele deve obedecer, ele deve respeitar todos os quesitos. O perito ele deve responder, ele é obrigado a todos os requisitos. Os quesitos. Eu tenho aqui um laudo que deve ser minucioso. Ele não pode sair inventando por aí. Ele não pode responder algum fato que aparentemente tenha validade. Não, ele tem que responder corretamente cada informação. E o prazo? O prazo de 10 dias. Mas eu pergunto para vocês, meus colegas, meus queridos especialistas, será que 10 dias é o suficiente para se fazer uma perícia tão complexa quanto uma perícia de informação de dados? De uma informação de crimes eletrônicos? DataVer, com devido respeito, eu acho que não é tão simples. Então, nesse caso, esse prazo pode sim ser prorrogado. Mas caberia até o perito, antes mesmo de apresentar o laudo, pedir já uma prorrogação, pedir, olha, uma estimativa, eu creio que vou demorar um mês, eu preciso de mais tempo, e o juiz deve ser compreensivo. O direito, o processo ele deve ser célere, mas não é porque ele é célere que ele vai exigir que o processo ele seja o mais rápido possível. Certo? Aqui nós temos mais uma pergunta de Spook. Já existe alguma versão do novo Código Penal disponível virtualmente? É interessante. No site da Escola da Magistratura, www, eu acho que é emerge.rj.gov.br. Eu até vou pedir se alguém pode procurar isso. Na página de entrada já existe um modelo, uma versão beta do anteprojeto do novo Código Penal. Já existe uma versão beta, ou seja, nós começamos ainda a discutir esse assunto. Até alguém que queira colaborar. Obrigado, Rafael. Na página principal, aqui ele colocou, vou colocar aqui no Codebox, a informação sobre tanto. Então veja aqui no Codebox, vamos ver se eu sou... Olha, já estou até aprendendo, já estou perdendo a humildade. Isso não é bom quando a gente começa a ficar metido. Então já estou aprendendo claramente a utilizar aqui emerge.tjrj.jus.br. Voltando aqui à nossa missão. Então essa perícia pode sim ser prorrogada.
Obviamente, muitas vezes, no direito civil, dói mais no bolso do que a prisão. Infelizmente, os criminosos no Brasil eles têm mais medo do que sofre no bolso do que na prisão. Infelizmente. Nós temos aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Já respondi. Então, graças a Deus, né? Respondemos. Continuando aqui o nosso próximo slide. Interceptação de dados, importante, deixei aqui para o final, porque é extremamente importante. A interceptação de dados, para mim, modestamente, é talvez a forma mais importante para se combater o crime eletrônico no Brasil. Hoje em dia, a interceptação de dados é extremamente importante para se descobrir a comunicação criminosa. Veja bem que a interceptação de dados ela está prevista no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. E tem também uma lei, a Lei 9296 de 96. Essa lei ela estabelece aí não só a interceptação telefônica, mas também a interceptação de dados. Mas veja bem, a interceptação de dados ela não está restrita apenas para o processo penal. A interceptação de dados, muitas vezes, ela ocorre no próprio inquérito policial, antes mesmo de qualquer processo, durante o inquérito policial. Nada impede que ocorra na ação penal, mas a interceptação de dados, por se tratar de uma invasão, entre aspas, da intimidade, da privacidade do indivíduo, ela depende da chamada cláusula de jurisdição. Ela precisa depender de uma decisão judicial de um juiz. Não pode o delegado decidir da cabeça dele, sob pena de ser uma prova nula. É preciso que dependa de uma decisão judicial de um juiz criminal. Pergunta do Danilo. Eu poderia acessar o Codebox a qualquer momento? Não. Eu posso colocar aqui para vocês. Eu passei um pouquinho da hora, mas está tudo sob controle. Vai ficar disponível aqui para vocês. Aqui em cima é o artigo que eu escrevi sobre interceptação de dados para vocês. O procedimento forense no direito americano. Veja que no Brasil nós não temos previsão legal para tanto. Nós não temos previsão da interceptação da perícia forense. Mas esse flowchart aqui do Departamento de Defesa americano, do Departamento de Justiça, ele é gigantesco. O americano ele tem uma preocupação com a perícia tão grande que ele faz aí uma burocracia, uma formalidade gigantesca. Voltando aqui, ele corre em segredo de justiça. Então, não pode vazar, não pode correr. Inclusive, a interceptação de dados sem autorização judicial, sem qualquer procedimento, é crime. Interceptação de dados. Então, infelizmente, nós vemos aí alguns chamados, se é que a gente pode dizer isso, detetives, que contratam os seus serviços, fornecem os serviços, e esses detetives instalam programas de computador nos maridos traídos, nas mulheres traídas, nas pessoas complicadas, para verificar e escutar essa informação. Isso daí é ilegal, é crime. Então a interceptação de dados é uma conversa entre 2 ou 3 ou vários computadores, e essa informação de dados não interessa se é e-mail, se é Skype. Parece que até é quase que impossível você interceptar dados de Skype que seria criptografado. Eu aprendi também, não sei se estou aprendendo correto. Professor, eu estou indo bem? Eu estou valendo tudo que eu aprendi com o meu mestre, gente. Tudo isso eu estou valendo o que eu aprendi. É um merchan que eu estou fazendo também. Então veja bem, não interessa se é uma comunicação de voz, se é MSN. Inclusive as delegacias brasileiras já conseguiram apreender informações de pedófilos pela varredura de MSN. Interceptação de dados é a interceptação de uma conversa que está ocorrendo. Eu recomendo mesmo. Olha, aprendi muito com o nosso professor. Outra questão muito importante.
A interceptação de dados, ela só pode ser mais adiante, deixa eu só passar aqui um slide, esse aqui, depois eu volto para aquele. A interceptação de dados, ela segue toda uma fase de requisitos. Em primeiro lugar, eu não posso por aí tão somente impor a interceptação de dados. Eu preciso ter mais ou menos um indiciado, um suspeito, para se poder aí ter a interceptação de dados. Eu preciso ter um suspeito. Eu preciso ter indícios de autoria, ou seja, de alguém criminoso, ou então de participação. Participação não é aquela pessoa que executa o crime, mas que colabora. Eu preciso que a interceptação de dados seja subsidiária, ou seja, eu não tenho a possibilidade de utilizar testemunha, de utilizar perícia. É a única possibilidade possível para a interceptação de dados. Preciso também de que a interceptação ela se baseie em crimes de detenção. Os crimes de detenção são crimes mais ou menos danosos, gravosos, não são tão pesados. Então, por exemplo, imagine um jogo de bicho. O jogo de bicho ele é considerado contravenção. Contravenção nem é considerado crime. Contravenção é contravenção. É um delito de validade, de efeito muito menor. Então, a interceptação de dados é para crime. Crimes que são punidos com detenção. Esses requisitos, se não forem observados, significa dizer que essa interceptação de dados ela é nula, ela não obedece à lei. Eu acho que mais adiante aqui, deixa eu ver se é o próximo. Não, não é esse aqui não. Uma outra informação que eu quero passar para vocês é esse slide aqui. Esse slide aqui significa dizer que o juiz ele tem a liberdade para apreciar as provas de acordo com a sua vontade. É o chamado princípio da livre convicção. Então, é o juiz que decide o que é mais importante. Inclusive, veja bem, olha a responsabilidade do juiz. O perito ele pode entender que houve crime, o perito pode entender que houve materialidade, mas o juiz, olha a responsabilidade do homem, gente. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu entendo que essa perícia não faz sentido, eu entendo que não ocorreu crime. Mas o juiz, para ele decidir ao contrário da perícia, é preciso que ele justifique. Então não adianta o juiz tão somente descartar as provas. É importante que é o próprio juiz que vai definir qual a prova que vai ser válida. Inclusive, como eu falei anteriormente, é o juiz que vai definir qual a prova que é mais importante. Mas o juiz ele deve fundamentar, ou seja, ele deve motivar obrigatoriamente qual a prova é mais importante e qual a prova é mais relevante. Mais uma pergunta. Uma rede wireless deixada sem senha pode ser interpretada como deixo minha porta aberta para que equipamentos se conectem? A palavra seria eu estou deixando. Pode interpretar assim o acesso a uma rede nessa situação? Olha, é uma questão polêmica. Não configura crime, mas existe aí nesse anteprojeto para o novo Código Penal a seguinte situação. Se houve uma interceptação, se houve uma invasão de sistemas eletrônicos e essa invasão ocorreu por uma culpa, ou seja, se o dono do servidor não tomou as medidas de segurança, ele instalou um patch, não instalou uma atualização de segurança, ou não colocou aí uma proteção, ele responderia por crime. Data vênia, com devido respeito, eu entendo que você não pode culpar alguém por não atender a regra de segurança. Porque, se pensar bem, não existe regra de segurança. Nós temos aí boas práticas de segurança. São aqueles boletins de segurança, são os informativos de segurança da Microsoft, os informativos de segurança da McAfee. Então, veja bem, são situações que não são obrigadas. Para mim, eu vejo que a negligência do particular em relação ao computador não configura crime. Outra pergunta aqui do Diego Moicano. O juiz na escala hierárquica fica abaixo de quem? Aí veja bem, existe aí uma hierarquia do juiz. Então eu tenho o juiz, eu tenho acima dele
o desembargador, depois eu tenho o ministro do STJ, que aprecia as questões envolvendo a lei federal, e tem o ministro do STF envolvendo a questão constitucional. Não existe propriamente uma hierarquia, um manda no outro. O que quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando o ministro do Supremo ele faz uma decisão, obrigatoriamente, em alguns casos, o juiz, que a gente chama de primeiro grau, ele é obrigado a ceder, obrigado a obedecer esse procedimento na prática. Pergunta aqui do André Galvão. Para nós técnicos que quisermos atuar na área do direito eletrônico, temos que obrigatoriamente fazer graduação de direito ou podemos somente estudar a parte que cabe à TI? Veja bem, não há obrigação de conhecer o direito. Eu vejo particularmente o seguinte: o profissional de TI que conhece o direito, ele vai entender o sistema, ele vai saber como funciona. Eu vejo que o perito em TI, ele deve conhecer, obviamente, a TI, ele deve conhecer as boas práticas forenses, como ele deve fazer a coleta, como ele deve fazer a obtenção dos dados. Então é importante para isso. Se você deixa a rede aberta, você está assumindo que é público? Nem sempre. Nem sempre o fato de você ter uma rede aberta significa que é pública. Nem sempre. O que pode ocorrer é uma invasão. Pode ocorrer uma invasão. O problema é que quando você deixa uma rede aberta, você está permitindo que terceiros utilizem o número IP vinculado àquela rede para a prática de um delito. Então eu vou ter uma presunção de que aquela pessoa que deixou a rede aberta estabeleceu o crime, fez o crime. Quando eu digo presunção, significa dizer o seguinte: que eu tenho uma afirmação que cabe prova ao contrário. Certo? Então veja bem, o juiz ele não é obrigado a seguir o parecer. Ele é tão somente ele é obrigado a levar em consideração, a analisar todas as provas, mas é ele que vai dar o valor. E mais uma questão que é importante: a interceptação de dados, ela tem um prazo, assim como a interceptação telefônica, ela é pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogada por mais 15 dias. Está previsto no próprio artigo, na própria lei 9296 de 96. Certo? Então, já aqui, já nos dirigindo ao final aqui, pergunto para vocês se há alguma pergunta, crítica, sugestão, alguma análise que eu possa ajudar. Nosso Bruno aqui já está dizendo que nós temos um projeto de trazer as ideias do direito para o perito forense, para entender especificamente como funciona. Assim como o advogado de direito eletrônico precisa, eu diria que obrigatoriamente, conhecer a TI. Do mesmo modo, o especialista em TI precisa conhecer o direito. E mais alguma dúvida, alguma sugestão? Nós temos aqui esse próximo curso. Eu então pergunto aqui para os nossos comandantes se já posso dirigir para o final. Agradeço a presença e peço desculpas. Nós temos aqui 2 perguntas, ninguém vai ficar para fora, responderei as perguntas de nossos queridos amigos. Deixa eu responder aqui antes de nós terminarmos. Pergunta do André Galvão: não me expressei bem. Se um perito quiser atuar no direito eletrônico, qual o caminho? Olha, não existe aí um conceito legal, uma previsão legal. O que eu tenho aí é uma necessidade de conhecer a TI, e se conhecer aí as questões envolvendo segurança, a rede, a arquitetura de rede, os seus procedimentos, e o próprio conhecimento de direito e TI, conhecimento de Constituição, os princípios constitucionais, as regras do direito penal. Certo? Mais alguma pergunta, meus amigos? Acho que eu respondi aqui as 2 perguntas de nosso douto querido amigo André. Amigos, então, eu aqui encerro o nosso trabalho. Agradeço a presença, peço desculpa a alguma brincadeira. Fico muito feliz e muito honrado em poder ser o primeiro advogado aqui que participa desse trabalho. Muito obrigado. Eu tenho aqui
os meus contatos que deixei para Vossa Excelência. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos ver. Ah, tem aqui o Merchan, não posso deixar do Merchan aqui. Ó. Vou voltar aqui para o nosso Merchan. Nosso curso aqui da nossa querida Academia Claves. E aqui, meus amigos, deixo aqui os contatos da Claves, para nossa alegria. E aqui os meus contatos. Tem aqui meu e-mail, Facebook. Fico muito feliz em poder participar, muito honrado. Muito obrigado para vocês, uma boa noite e um abraço a todos vocês. Abraço, muito obrigado. Até a próxima.